Bom, hoje o tema da nossa aula é relaxamento, meditação e oração. Muitas pessoas pensam que se elas saírem, forem direto para o trabalho, para o que elas têm que fazer, sem preparação, sem planejamento, elas vão aproveitar cada minuto. E eu quero falar para você, certamente a gente obtém o máximo de produtividade quando a gente planeja, se coloca num estado de alta performance e depois nós vamos para a ação. A ação é muito importante, mas quando a gente vê, por exemplo, coisas simples, você vai fazer um trabalho de pesquisa e os livros, os arquivos não estão organizados. Então, as pessoas perdem um tempo imenso para ficar no meio do trabalho, colecionar e procurar e achar. Então, da mesma maneira que a gente organiza a nossa estrutura, a nossa mesa, iluminação, coloca água, deixa todo o escritório pronto para trabalhar, é muito importante que a gente coloque a nossa mente, o nosso corpo, preparado para performance máxima. Então, relaxamento, meditação e oração. Vamos começar com esse tema relaxamento. O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, quando elas começam, primeira meia hora, elas estão lá focadas, concentradas, daqui a pouco elas começam a ficar tensas. E a tensão, gente, não é só um bloqueio dos processos psicológicos, mentais, lógicos, racionais, emocionais. Ele é simplesmente a contração dessa musculatura e contrai as carótidas e não chega a irrigação no cérebro. Então, é muito importante que cada um de nós trabalhemos o relaxamento. Então, você trabalha períodos, blocos, como a gente já falou, de 50 minutos. Então, eu estou lá escrevendo o livro. Quando eu escrevo o livro, é certamente o período da minha vida que eu mais fico horas inteiras na frente do computador. A minha tendência é de ir direto, 4, 5 horas. Eu tenho que chegar para mim, né? E da mesma maneira que às vezes os pais do adolescente falam: meu filho, você tem que sentar para estudar. Na minha mente, os meus pais internos falam para mim: Roberto, dá uma folga de 5, 10 minutos. Quando você dá essa folga, e aí eu quero falar para você, talvez você seja do tipo Roberto Chineschi, que começa e quer ir direto. Eu acordo, já quero ir direto, vou para o livro, vou direto, 3, 4, 5 horas, sem parar. Chega uma hora e eu falo para você, é meio rápido, que vem a exaustão. Então, o relaxamento é fundamental, tá? Então, seja o relaxamento físico, de você contrair, de você sair, de você andar, de você se espreguiçar. É muito importante você sair da sala que você está trabalhando, é fundamental, sabe? Vai tomar um ar, vai passear, vai tomar uma água. Ultimamente eu estou estudando fotografia, então pega o celular, tira uma foto, ou seja, esvazia a mente. E depois coloca você rapidamente no estado de concentração. Aí você vai falar: peraí, Roberto, você falou para relaxar e depois concentrar. Você sabe que tem uma coisa que diferencia os atletas de alta performance? Então vamos falar no tênis. Roger Federer, Nadal, que são atletas que têm uma capacidade de, quando eles estão disputando o game, quando eles estão dando o saque, eles entram em concentração total. Quando a bola sai da quadra, sai do jogo, termina o game, eles relaxam durante 5 segundos. Depois, eles despertam o cérebro, despertam o corpo e vão para a concentração total. Depois, tem 10 segundos, eles relaxam, mas com muita intensidade. Isso vai dando condições para o corpo dele e para o cérebro se reorganizar. O atleta que não é de alta performance, ou seja, aquele atleta que o máximo que chega na vida é nos 50, 60, ele tende a ficar concentrado o tempo todo. Então, o que acontece? Ele fica concentrado, ele vai no primeiro set concentrado, vai no segundo set concentrado.
Aí chega uma hora que ele não consegue ficar o tempo todo concentrado. Então, essa dinâmica de concentração, relaxamento, foco, relaxamento, ela é fundamental. É muito importante que o líder, que o treinador e que a gente tenha essa dimensão. A história mais bonita que eu conheço sobre capacidade de relaxamento, capacidade de concentração, era o exemplo do Ayrton Senna. O Nuno Cobra, que era o seu preparador físico, falava que o Ayrton ele tinha uma capacidade tão intensa de relaxamento e de concentração que era frequente, antes da corrida começar, quando ele já estava dentro do carro, ele apoiava as mãos no volante e ele tirava soneca de 5 minutos. Aí ele acordava, se colocava num estado de alta performance e ia embora. O que acontece com a maioria dos pilotos? Eles ficam já começa na véspera, no sábado à noite. No sábado à noite, aliás, na sexta à noite, o cara já fica com concentração total. Aí ele vai para os testes, para a tomada do grid. Concentração total, vai dormir, concentração total. Vai para a prova, cansado. Então, é muito importante você treinar relaxamento, concentração, relaxamento, concentração, relaxamento, concentração. É muito interessante um fenômeno que aconteceu. O exército argentino invadiu as Ilhas Malvinas, que para os ingleses se chama Falklands. E aí, eles invadiram. Aí, a Inglaterra mandou navios. E os soldados, a tropa que estava nas Ilhas Malvinas, os líderes, concentração total, concentração total, concentração total, e os navios vindo, concentração total, e os navios vindo, concentração total, e os navios vindo. Quando os ingleses desembarcaram, a exaustão dos soldados argentinos era tanta que muitos foram feitos prisioneiros dormindo. Por quê? Porque eles não conseguiram mais ficar acordados. Então, isso que serve para guerra, isso que serve para corrida de Fórmula 1, que serve para jogo de tênis, serve para você, serve para a sua vida, você como profissional. Então, muita gente pensa assim, eu tenho essa concentração, se eu perder, eu não volto. E eu quero falar para você, tem que ter esse treino. Concentração forte, relaxamento. Concentração, relaxamento. Roberto, e a meditação? Para a gente entender a diferença de meditação e de oração, é muito importante a gente entender que a oração ela foi desenvolvida principalmente nas religiões ocidentais. E a meditação foi desenvolvida nas tradições religiosas orientais. Aí você vai falar assim, e qual que é a diferença? A diferença é que nas tradições religiosas orientais, e aí eu gostaria de falar nas tradições, eu não falo exatamente da religião, né? Porque você vai ver que no budismo não tem um papa, não tem uma figura que representa a religião. Então, a tendência do budismo por exemplo, tem o Dalai Lama, mas o Dalai Lama não é o Papa, ele é mais um. Por quê? Porque na tradição oriental, o Deus está dentro da gente. Então, eu sou Deus, o Deus está em mim. Na tradição religiosa ocidental, Deus está fora de mim. Então, Deus me abençoa, Deus me protege, Deus me ajuda. Eu fui educado na minha família, pelo meu pai, na tradição católica. Então, para mim, existe Jesus Cristo e existe o contato que eu tenho com Deus. Mas eu fui treinado também na tradição budista. Então, na tradição budista e tudo que eu aprendi de meditação, o Deus está dentro de mim. Então, o que precisa? Precisa, na meditação, de eu conectar com Deus que está dentro de mim. Vê, isso tem a ver com o dogma da religião. Eu, como católico, eu acredito que Deus é Jesus Cristo. Mas eu também acredito que Deus está dentro de mim.
Roberto, por que você está falando isso? Nesse trabalho de nós nos colocarmos em alta performance, num estado mental de alta performance, para nós sermos mais produtivos, para mim as duas práticas são importantes. A prática da meditação é importante e a prática da oração é importante. Aí você vai falar assim, e como é que você faz? Tem uma meditação chamada Vipassana. A Vipassana é uma meditação em que você fica em silêncio, observando a sua respiração, e à medida que você vai desenvolvendo, alguns mestres no Oriente falam o seguinte, eu vejo meus pensamentos, eu vejo meus sentimentos como se fosse um garoto em cima de um morro, olhando os caminhões passarem na estrada, lá embaixo. Ou seja, ele não se identifica com os caminhões, com os carros, com as carroças, com os cavalos, ele simplesmente fica olhando. Então, quando você está num estado meditativo, e eu quero sugerir que você faça essa prática quando nós terminarmos essa aula, você vai sentar o mais confortável possível. Você vai fechar os olhos e você vai começar a observar a sua respiração. Aí o ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. E aí começam a passar os pensamentos. Então, por exemplo, algumas vezes eu estou escrevendo um livro e vem um pensamento. Esse livro tem que ajudar muita gente. Eu olho e deixo o pensamento passar. Hoje eu tenho que terminar até o capítulo 10. Meu Deus, se eu não terminar, não vou conseguir entregar. Meu Deus, se eu não... Aí começa a passar as emoções. Quando eu começo a meditação, algumas vezes eu estou profundamente impregnado e achando que eu sou essa emoção, que eu sou esse desejo. Depois de 15 minutos, eu começo a perceber que eu sou escritor, eu tenho o meu conteúdo, eu tenho minha energia, e esses pensamentos, essas emoções estão passando. Então, antes de escrever um livro, antes de fazer um produto como esse, um treinamento como esse, relaxamento é legal, meditação é legal. E aí a oração, para mim, é muito poderosa. Então, quando eu rezo e eu peço para Deus me inspirar para que eu escreva, ou no caso desse curso, porque eu grave uma aula que ajude as pessoas a realizarem os seus objetivos, eu me coloco num estado de alta performance tão intenso que a minha produtividade vai lá para o céu, vai lá para as estrelas. Então eu quero convidar você a treinar. Isso tem que ser um treinamento e um treinamento constante. Então, primeiro, relaxamento, concentração, relaxamento, concentração, relaxamento, concentração. Tá? Por isso que é legal, às vezes a pessoa dorme 10 minutinhos, dormiu, carregou, concentração, relaxamento, concentração, relaxamento, concentração. Roberto, meditação. Vai para uma posição confortável, fecha os olhos, observa a inspiração e a expiração. Tua mente vai ficar. Eu preciso ir no banco, eu tenho que falar com a minha mãe, tenho que falar com meu pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí depois de um tempo você vê que a mente começa a silenciar. E aí você faz a oração. As pessoas, talvez você seja uma pessoa da tradição oriental, você vai falar, Roberto, Deus está dentro de mim, eu vou fazer a meditação para eu estar nesse contato. Outras vezes você vai fazer um trabalho de oração, porque, Roberto, eu acredito em Jesus Cristo, então eu vou orar para que eu consiga estar em contato com o Senhor e receber as bênçãos do Senhor para que eu faça um trabalho legal. É fundamental você desenvolver esse hábito que coloca você num estado de produtividade total. E você vai ver que cada minuto vai render muito mais. Você vai perceber que não é uma perda de tempo. Tá? Principalmente se você está na faixa etária dos 20, 25 anos, que é um pessoal, você não pode perder um minuto, eu não posso perder um minuto. Eu vou falar para você, você não está perdendo um minuto.
você está colocando você num estado de alta performance absoluta e você vai ver que a sua produtividade vai, ó, lá para o céu. Agora, essas 3 práticas, relaxamento, concentração, meditação e oração, você precisa treinar bastante, porque à medida que você vai fazendo, você vai ver que esse poder vai aumentando, vai triplicando cada vez mais e mais, cada vez mais e mais, até que os resultados começam a desabrochar. Tem que treinar bastante. Abraço.